Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então tá, vamos lá para o nossa apostila enviada essa semana. Vocês observaram aí que está aí como segunda apostila, porque a nossa primeira foi lá a avaliação diagnóstica, né? Então tá, começamos pela questão 27, porque as três primeiras questões, as primeiras questões já era um pouco mais simples e mais fáceis. Então vamos lá. Na questão 27 está assim: Paula quer comprar 65 litros de água no supermercado. Ela encontrou dois tipos de embalagem que está aqui abaixo. A embalagem maior tem capacidade para 20 litros e a menor para 10 litros. E aí, depois do enunciado, a gente tem o problema. Imagine que Paula queira comprar o menor número de embalagens possível. Qual a compra realizada por Paula? Nós temos a letra A, 3 embalagens de 20, B, 3 embalagens de 20 mais uma de 10, letra C, 6 embalagens de 10 e letra D, 7 embalagens de 10 litros. Tá, primeira coisa a observar é assim, esses exercícios todos é de lógica, raciocínio, né? Então, basicamente, dá para fazer como dá, mas se você for ali esperto e tal, tá naquela de fazer um raciocínio sobre o problema, você consegue fazer também sem muita dificuldade, tá bom? Na verdade, é exatamente isso que eu estou buscando nesses exercícios. Então, primeira coisa a fazer, separar os dados que nós temos. O que é separar os dados? Quais são os números? O que o exercício nos dá de números? Nós temos assim, ó, Paula quer 65 litros. Então esse é o primeiro dado, 65 litros. O outro dado é que lá no supermercado que ela está querendo comprar água, tem dois tipos de galão, um de 20 e outro de 10. Então ela quer 65 litros, porém existem embalagens de 20 e de 10. Qual o problema com tudo isso? Talvez o carro dela, o bagageiro seja pequeno, ou ela quer carregar menos peso, alguma coisa assim. Eu sei que ela quer comprar o menor número de embalagens possíveis, ou seja, menos quantidade de garrafas possível, tá bom? Então a pergunta seria, mas e aí então? Qual seria a compra dela? 3 de 20? 3 de 20 mais uma de 10? 6 de 10? 6, 7 de 10? Pensa, faz as contas, desenha se for o caso, tá bom? Mas precisa responder a questão que ela pede. O que ela quer? Ela quer comprar o menor número de embalagem possível, tá bem? Porém, tem que caber aí 65 litros de água, ou aproximadamente, tá bom? Próximo exercício. Na festa de aniversário, Rohan compraram refrigerantes de 2,5 litros, tá? Se Rohan serviu o refrigerante em copos de capacidade de 250 mililitros, quantos copos podem ser cheios com cada refrigerante? De novo, vamos lá. Quais são os dados que o problema nos dá? Na festa dele, os refrigerantes têm 2,5 litros, certo? E aí, qual é o problema? A questão é que eu quero saber, com uma garrafa de 2,5 litros, quantos copos de 250 mililitros eu posso encher com esse refrigerante. Tudo bem? Molezinha também, né? Eu vou dar uma dica assim bem gostosa. Pede pro papai e pra mamãe comprar lá um refrigerante de 2,5 litros, pega alguns copos de 250 ml, enche e vê quanto dá. Não, isso é brincadeira, faz isso não. Dá pra fazer conta. Se bem que, né, dá um refrigerante pra todo mundo. O próximo é bem interessante e vai fazer você pensar legal. Carlos e Marisa usaram a balança da sala de educação física. Porém, Carlos esqueceu de tirar a mochila das costas. Mesmo assim, é possível saber o peso dele e o de Marisa. Observe o visor da balança em cada caso. Nesse caso em específico, o problema ele não para só no enunciado. Ele nos leva também para a figura representativa, porque ele fala assim, ó, observe o visor da balança em cada caso. O que temos lá na balança? Temos os dois juntos em cima da balança, deu 70. Só o Carlos mais a mochila,
38. E na outra, de repente aparece alguém de cabelinho amarelo com a mochila. Quem que é essa daí? É o Carlos? Não, é a Marisa que resolveu pegar a mochila também. Então aí tem um implicador no problema, tá bom? Ou seja, a Marisa está com a mochila. Cuidado. Por quê? Porque a pergunta do questionamento é: o peso de Marisa é... Então não é o que está desenhado aí na figura. Por quê? Porque ela está com a mochila. Eu quero o peso dela sem a mochila, tá bom? Qual seria esse peso? Letra A, 29, B, 32, C, 35, D, 37. Bora lá. Esse é muito raciocínio, hein? Tudo bem? O 30. O 30 é de boa, é de estimativa. Na estimativa, ela serve para a gente quando não tem uma calculadora na mão, não tem um papel para fazer um cálculo preciso. Então você faz o quê? Você faz uma estimativa. Aproximadamente, eu acho que deve ser isso. Então é mais ou menos assim. Por isso a visualização da figura é muito importante, tá? Então assim, o esquema abaixo informa a distância da casa da Camila até a escola. Então temos da casa da Camila até a escola 200 metros. Depois da escola até a casa da Beatriz, não tem não, tá só uma interrogação lá. Pergunta: observando o esquema, podemos estimar que a distância da casa da Beatriz, que é aquela do telhadinho marrom, até a escola é de aproximadamente. Você não tem o valor ali, então você vai fazer uma estimativa. Como que se faz estimativa, professor? Você tem que ter um parâmetro. Qual que é o parâmetro? A casa da Camila. Dá uma olhadinha na casa da Camila até a escola, olhando assim, mais ou menos, quanto é que tem ali? Ah, tem 200. Ah, tá bom. Então, desses 200, é a mesma distância para a casa da Beatriz? Da escola para a casa da Beatriz? É mais? É menos? É metade? E aí você vai fazer a sua estimativa, tá bom? Vamos ficar aqui nessa primeira página, que aí amanhã eu passo a segunda página, tá bom? Muito obrigado, bom trabalho para todo mundo.